Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 17, a gente vai falar sobre a queda de Eutico, um jovem que está observando Paulo pregar, e esse jovem ele cai da janela, ele morre. Vamos ler isso aqui, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, que a vida nele está." Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva, até amanhã. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Olha que palavra boa. Já leu essa passagem aqui na Bíblia, Atos capítulo 20, já? Tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar, né? Bem, é bom a gente entender um pouquinho do contexto que está acontecendo ali naquele momento ali. O que está acontecendo? Paulo chega numa cidade chamada Troade. E quando ele chega nessa cidade, aonde quer que Paulo chegava, na verdade, Paulo sempre procurava uma sinagoga para expor as escrituras. E ali essa cidade que Paulo chega já está estabelecida, na verdade uma igreja já está estabelecida ali. E quando Paulo chega nessa cidade, ele vai chegar num dia de domingo, ele vai nesse dia partir o pão, ele vai fazer um momento de ceia ali com aquela igreja. E ele chega à noite e ele começa a pregar. E a Bíblia diz que Paulo fica tão animado com a pregação que Paulo vai pregar até muito tarde, até mais ou menos meia-noite Paulo ainda está pregando. E tinha um jovem lá chamado Eutico. Esse jovem estava praticamente no terceiro pavimento dessa igreja. E normalmente naquele tempo as janelas das igrejas eram parecidas com portas, e ele estava ali naquela janela. E a Bíblia diz que o lugar era extremamente iluminado, muito iluminado. Mas esse jovem ele escuta Paulo pregar, e o que acontece? Ele dorme. E quando ele dorme, ele cai lá de cima, cai lá embaixo. E a Bíblia diz que quando ele cai, ele já está morto. O apóstolo Paulo para a mensagem, o apóstolo Paulo vai lá em direção a ele, né, o abraça, se inclina, vai na direção daquele rapaz e vai dizer que aquele rapaz não tinha morrido, mas todos tinham visto que ele tinha morrido. E Paulo vai trazer um exemplo de Jesus, né, com os olhos da fé. Ele não vê que aquele rapaz está morto, ele vai ver que aquele rapaz ele está dormindo, mas na verdade ele estava morto. E aquele rapaz ressuscita e ele volta para algum lugar ali para provavelmente acompanhar. Então o milagre já tinha acontecido naquele lugar. E Paulo fica mais animado ainda, que tinha ficado até meia-noite, vai até o romper da alva. Você vai ver na Bíblia que a ministração de Paulo ela vai acabar só pela manhã. Então essa queda desse jovem chamado Eutico, ela é muito emblemática para a gente, ela tem muita lição para a gente, ela fala muita coisa com a gente, né? Então, se você for observar, a primeira coisa, se a gente começar a ler, eu gosto um pouco de ler, fazer uma coisa meio expositiva, pegar e aos poucos, né, em cada versículo nós entendermos. A Bíblia vai dizer no versículo 7 que era um domingo, Paulo estava lá no primeiro dia da semana, reunido, num momento de comunhão com a igreja, né, porque no outro dia ele seguiria a viagem. Olha só, Paulo era incansável, um cara extremamente incansável, prolonga essa conversa com a igreja, essa pregação até a meia-noite. E a Bíblia já começa a destacar algumas coisas aqui no versículo 8. A Bíblia vai dizer que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Quando eu falo de lâmpada naquela época, hoje tem uma lâmpada aqui me iluminando, uma lâmpada incandescente. Mas naquela época não era essa lâmpada que nós temos. Naquela época, na verdade, eram castiçais, né? Os castiçais ali, aquelas lâmpadas daquela época, elas eram movidas a óleo. Então, além de não iluminar muito bem, então se precisava de muita lâmpada,
elas também provocavam fumaça, saía fumaça. Então, com certeza, provavelmente esse jovem ele sai dali do meio e ele vai subir, ele vai para o terceiro andar, para o terceiro pavimento da igreja, ficar perto de uma janela, talvez por quê? Porque talvez ali no meio daquele povo ali, por haver, e a Bíblia vai destacar isso, que havia muitas lâmpadas, ele não estava ali no meio. Ele vai para a janela e ele fica ali na janela assistindo a pregação de Paulo. Mas seja sincero comigo, quando a gente está na janela do ônibus, né, a gente entra no ônibus e a gente procura o lugar da janela. Por que a gente procura o lugar da janela? É para olhar para a cara do motorista? A gente procura o lugar da janela para olhar para a pessoa que está do nosso lado? Não. A gente muitas vezes está no lugar da janela e a gente está querendo ver o que está acontecendo lá fora, né? Observar o que está acontecendo lá fora. E esse jovem, a Bíblia não fala que está observando lá fora, a Bíblia fala que ele na pregação de Paulo, ele vai dormir, né? Ele dorme nessa hora. Mas é extremamente perigoso, meu pastor Ricardo, meu amado, homem muito amado. Mas assim, essa história, ela é emblemática pra gente, porque quando esse jovem cai, ele cai qual motivo, hein? Ele cai, talvez, por causa do sono, e é sempre uma coisa chamando a outra, né? E através desse sono vem a morte. Então a primeira coisa que vai fazer com que esse jovem ele morra é exatamente a sua decisão de ir para o lugar errado. Ele vai para um lugar que pode tirar a atenção dele. Ele vai para um lugar que pode fazer com que ele realmente não preste atenção na palavra. Ele vai para um lugar de distração. Então nós vamos observar que tudo começa, e a Bíblia diz que o abismo vai chamando outro abismo, começa com a decisão equivocada desse rapaz, por causa de uma coisa que talvez o incomodava, ele vai para um pouco mais longe da palavra, e ele vai ficar ali perto da janela. Né? Então ele vai ficar perto da janela. A irmã Michele está até me ajudando aqui, ó. As lamparinas exalavam um cheiro forte, fazia muita fumaça, isso aí ele vai ficar perto da janela. Não, aquilo que vai incomodar a gente vai tentar arrumar um jeito de não ficar ali perto. Mas só que isso aí tá um perigo muito grande, né? Ele se afasta e ele fica observando Paulo pregar, e daqui a pouco a distração. Depois da distração, o que vem? Vem o sono. E parece que, se a gente for olhar para a nossa vida espiritual, as coisas elas não acontecem exatamente dessa forma. A gente querendo fazer as coisas da nossa maneira, da nossa forma, porque alguma coisa incomoda a gente. Aí daqui a pouco a gente vai, muitas vezes, nos distrair, como esse rapaz se distraiu. E através da distração vem o sono. Eu posso chamar esse sono desse rapaz de Eudes, né? O sono da indolência. E daqui a pouco do sono o que vem? A queda. E se a gente for observar na nossa vida, a caminhada cristã muitas vezes acontece dessa forma. Começa exatamente nesse processo. Até no final aconteceu o quê? O ápice. Né? Distração, incômodo, distração, sono, queda e morte. Esses são os passos que se dão. E se nós formos observar, às vezes a gente acha que esses passos são dados lá fora. Esses passos são dados por pessoas que não conhecem a Deus. Não, mas esse homem está dentro de uma igreja, dando passos que o conduz à morte. E nós precisamos estar muito cautelosos com relação à nossa vida, porque muitas vezes nós estamos dando alguns passos na nossa vida, não estamos observando que nós já estamos dormindo. Às vezes nós estamos observando que nós estamos distraídos, e muitas vezes nós não estamos observando que nós estamos olhando para o lado de fora da janela, não prestando atenção naquilo que realmente é importante para cada um de nós. E o fim disso aí é o quê? É queda, e o fim de sair depois da queda é a morte. Então nós corremos risco quando nós estamos no lugar errado. Nós corremos risco quando nós decidimos a nosso bel prazer o que vai me fazer bem. É isso que vai me fazer bem. Talvez se já me tivesse lá embaixo, ainda que suportando, como a minha prima falou aqui, a fumaça, o odor do querosene, não, do óleo que era queimado ali. Mas se ele estivesse lá embaixo, mas com certeza, você ficar diante de mim pregando, você pode dormir. Mas a gente ficar diante do apóstolo Paulo, ouvindo Paulo falar, ouvindo o cara, e a gente dormir, irmãos, a indolência está demais, o sono está demais. Aí você vai falar para mim assim, mas ele pregou até meia-noite, é cansativo. Aí eu falo para você, né? Muitas vezes a gente, quando era do mundão, a gente passava a madrugada inteira, a gente nem sentia que a gente passava a madrugada inteira na esmola, na bagunça.
Mas as coisas, quando são de Deus, a gente quer ter ordem e decência, a gente quer ter horário, e é lógico, eu concordo com isso, tá? Não estou discordando disso, mas nós nos cansamos muito rápido. Por quê? Porque isso é espiritual. Só por isso, porque isso é espiritual. Então, uma coisa que a gente vai aprender é que a queda da gente, ela sempre é precedida de sono e de distração. Então, cuidado, meus amados. Sejam sóbrios, sejam vigilantes. O apóstolo Pedro vai falar isso. O adversário, Satanás, ele está ao nosso derredor, bradando como um leão. Então a gente precisa ser vigilante, nós precisamos ser sóbrios. É lógico que nós não vamos julgar Eutico, né? Assim como Eutico caiu, eu também posso ter caído. Mas lembre uma coisa, amados, o lugar da queda é emblemático. Esse cara, ele tem sono dentro da igreja. Ele cai dentro da igreja. Esse cara morre dentro da igreja. Sabe o que isso eu aprendo? É que nos dias atuais nós temos visto pessoas dormindo na igreja. Nos dias atuais nós temos visto pessoas que estão completamente olhando para fora dentro da igreja. Pessoas que estão dispersas dentro da igreja. Pessoas que estão dormindo, pessoas que estão morrendo na igreja. Mas essa noite, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra de ressurreição, como Paulo trouxe para a vida daquele homem. Que isso não seja a realidade na minha vida e na sua vida. E quando a Bíblia diz que quando esse cara cai ali morto, as pessoas vêm até a ele e levanta esse homem morto. Olha só, aqui na minha Bíblia fala exatamente isso. Pegaram ele e levantaram um morto. O que nós vamos fazer com um homem morto levantado? Amado, em nome de Jesus, aí você que é pastor, você que é líder, para de levantar pessoas mortas. Para de levantar aqueles que estão completamente dormindo, que não querem nada com o Evangelho, que não querem nada com Deus. Cuidado onde você tem colocado a mão, a cabeça que você tem colocado a sua mão para abençoar, para liberar para o ministério. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos levantando mortos. Nós estamos levantando pessoas que não deveriam, essas pessoas deveriam ser tratadas, deveriam ser curadas, deveriam ser ressuscitadas, deveriam nascer de novo. E muitas vezes estão no meio da gente, liderando a gente. Cuidado para nós não levantarmos mortos. E a palavra ela vai revelar exatamente o nosso estado. Isso é o que acontece com esse jovem. Isso é a atitude da igreja. E quando eu olho para a atitude do jovem que cai e para a igreja que permanece observando a pregação de Paulo, aí eu observo uma outra coisa. É que muitas vezes quando o negócio está bom, quando o fogo está descendo, o negócio está caindo, as pessoas estão morrendo do nosso lado, estão caindo do nosso lado. E a gente não está observando isso, a gente está atentando, eu só estou atentando a palavra, amém, está me edificando, mas tem gente do meu lado caindo, tem gente do meu lado morrendo. Tem gente do meu lado que está precisando da minha ajuda. Tem gente do meu lado que está precisando de mim. Aí eu olho a atitude de Paulo. A atitude de Paulo ela é interessante. Por quê? Quando Paulo ele vê o que acontece, ele vê toda a cena, ele vê todo o contexto, a primeira coisa que Paulo vai fazer, sabe o que é? Ele para de pregar. Ele não está mais no púlpito. Ele desce, na verdade, do Ele desce da condição dele de apóstolo, ele desce da condição dele de pastor, ele desce da sua autoridade eclesiástica, ele desce da sua pompa, ele desce da sua talvez reconhecida autoridade que os homens o conferem. Paulo desce. Paulo vai na direção desse jovem. A Bíblia diz que se você for observar lá no versículo 10, Paulo desce, Paulo inclina-se. Paulo desce, ele vai na direção desse jovem, ele inclina-se diante dele, ele se aproxima desse rapaz e ele o abraça. Olha que atitude maravilhosa de Paulo. O cara, ele fala assim, ó, tá bom demais, eu sei que tá bom demais o negócio aqui, a pregação tá boa, o fogo tá descendo, a palavra tá sendo liberada, mas alguém está precisando da minha ajuda. Alguém caiu aqui. E é isso que a gente precisa observar na nossa vida, sabe? É sair do discurso, sair da palavra liberada, sair da teoria e na hora a gente ir para a prática, a gente vai em direção àqueles que estão morrendo, àqueles que caíram. E é isso que Paulo entende. Paulo para de pregar.
Ele olha para aquele jovem, ele olha para aquela situação que está acontecendo ali, e ele vai lá e libera um abraço para aquele cara. Ele abraça esse jovem. E ele vai dizer lá que esse jovem não morreu. E aquele jovem ressuscita, as pessoas ficam maravilhadas, então o culto vai pegar mais fogo ainda, a coisa vai ficar mais bonita, porque o milagre aconteceu ali. Paulo desceu, parou a palavra, o milagre aconteceu, o Espírito Santo dirigindo tudo aquilo ali. Aí eu chego a algumas reflexões que eu acho muito interessantes. É que existem alguns milagres na Bíblia, na minha vida, na sua vida, que não vão acontecer no nosso discurso, não vão apenas acontecer no nosso falar. Sabe por quê? Paulo estava pregando a palavra e tinha gente que nessa palavra não estava chegando nele. O problema não é a palavra, o problema é a pessoa. Tem horas, meus irmãos, que o discurso, tu tem que parar o discurso e você tem que ir na direção das pessoas. Tem hora que tudo aquilo que você está falando, que tudo aquilo que você está pregando, que tudo aquilo que está ensinando tem que ser colocado em prática. Paulo viu a oportunidade. Então o milagre não ficou no discurso de Paulo. Porque Paulo não parou. Paulo, no meio da sua pregação, ele poderia ter falado, levanta. Sabe, no meio da sua pregação, ele poderia ter falado para esse jovem, jovem, seja curado em nome de Jesus. Não. Ele para, ele viu que aquele era o momento dele descer. Irmãos, olha, quer ver milagre acontecer na sua vida? Quer ver as pessoas sendo curadas na sua igreja? Quer ver as pessoas sendo restauradas na sua igreja? Desce, desce, desce. Não continua no alto, se aproxima, vai em direção ao povo, vai em direção às pessoas. Elas estão precisando da sua ajuda, elas estão precisando de mim, elas estão precisando de você. Sai do teu pedestal, sai da tua condição. Não, eu sou apóstolo, tem diácono lá para fazer, tem presbítero, tem bispo para fazer. Não, não, não faça isso. A Bíblia diz que Paulo desce daquele púlpito. A irmã Michele me ajuda mais um pouco aqui, ó. Ele vai se igualar à condição de vulnerabilidade humana daquele rapaz maravilhoso. Ele vai estender a mão para quem precisa de ajuda. Tem hora, meu irmão, que não adianta você falar, tem hora que você tem que agir. Porque o milagre muitas vezes vem na nossa atitude. Tem hora que Deus fala pra gente, sai da teoria. Vocês já aprenderam demais. Vocês já repararam que quantas literaturas estão à nossa disposição? Quanto tipo de conhecimento bom nós temos à nossa disposição? Quantos pregadores aí abençoados, pessoas que ministram a palavra através de YouTube, através da igreja, através de tudo quanto é canto. Mas muitas vezes nós não vemos as coisas acontecer. Sabe por quê? Porque nós não abandonamos o discurso. Abandonamos a pessoa. O discurso continua muito bonito, mas a prática, ela não é aquela verdade. Então, para Paulo, a vida de uma pessoa era muito mais importante do que todo o discurso que ele tinha. Toda exposição de palavras que Paulo tinha não era nada comparado a uma vida que está diante dele, que está morrendo e que precisa da minha ajuda. E mais ainda, o que eu acho mais bonito é que aquilo que o discurso não fez, o abraço fez. O que o discurso não faz, o abraço faz. Não adianta eu falar que eu te amo, eu tenho que me aproximar e te dar um abraço. O abraço curou. A atitude curou. A volição, a vontade de fazer com que a vida do outro mude, fez toda a diferença. Olha, a igreja de Cristo, ela nos dias atuais, ela está tendo uma oportunidade absurda, porque está vindo um monte de gente morrendo do lado dela. Um monte de gente apavorada do lado dela, e ela não pode ser essa pessoa apavorada. Muito pelo contrário, nós temos a palavra da vida. Nós temos a vida de Cristo em nós, a vida de Cristo flui em nós. Então é hora, ainda que eu ainda não possa dar aquele abraço, porque o corona está aí. Não, mas a minha atitude de preocupação com a pessoa, a minha atitude de ajudar as pessoas. Não basta só eu ficar falando. O meu abraço, ele faz muita diferença na vida de muita gente. E a Bíblia diz que depois de Paulo abraçar esse homem, a Bíblia diz que tudo voltou como era antes. Esse homem ressuscitou. Esse homem ressuscita, o culto continua, provavelmente dando uma oportunidade para esse jovem. Isso aqui eu estou conjecturando aqui, para testemunhar do milagre que tinha acontecido ali. Então, amado, deixa eu dar um conselho. Seja um Paulo na vida de pessoas. Talvez você esteja me falando assim, irmão, eu não tenho a condição de ser Paulo. Talvez hoje que você está falando isso seja Eutico, esse jovem que caiu. Amados, mas em nome de Jesus, receba o meu abraço.
Receba essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Esteja aberto para receber a palavra, esteja aberto para receber pessoas, esteja aberto para receber o calor humano, porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Seja um Paulo. Vamos levar vida para a casa das pessoas. A gente não pode levar hoje fisicamente, mas vamos levar virtualmente. Vamos falar para elas que a gente está preocupado, que a gente está orando, que a gente está se preocupando com ela. Para Paulo, o que valeu aquela noite, irmãos, não foi com certeza da tarde até o dia da manhã a pregação que ele fez, mas foi ver milagres acontecendo na vida de pessoas que ele amava. Na vida de pessoas que ele amava. Então vamos ser como Paulo. E quando eu vejo a história de Eutico, eu vejo exatamente o caminho do homem. O caminho do homem diante de Deus. O homem cai, o homem morre e o homem pode ressuscitar. Isso aconteceu com Eutico. Eutico simboliza eu e você um dia antes de Cristo. Um dia nós estávamos, amados, por causa da queda de Adão, nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, quando eu olho para a vida de Eutico, eu vejo queda, eu vejo eu. Quando eu olho para a vida de Eutico, eu vejo morte, eu vejo eu morto nos meus delitos e pecados. Mas quando eu vejo Eutico sendo ressuscitado através da vida de Paulo, eu vejo que há esperança para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Há esperança, a esperança está em Cristo. E Cristo usa a igreja, Cristo usa o seu corpo, Cristo usa pessoas como eu e como você, como Paulo, como qualquer outra pessoa. Cristo continua usando o seu corpo. E nos dias atuais que estamos vivendo, seja você esse agente de cura, desça da tua posição, esquece disso, desce do púlpito, vai em direção a quem está caído, vai em direção a quem está morto, vai abraçar essas pessoas que o milagre vai acontecer. Amém? Nós não somos, a Bíblia diz que nós não somos aqueles que retrocedem, nós não somos aqueles que desistem, nós temos a palavra da vida. Essa palavra está conosco, a palavra de Cristo está conosco, nós temos a vida sobre nós. Então para de ficar lamentando o coronavírus, para de ficar com medo, isso aí Deus está no controle, Deus está olhando tudo. A única coisa que Deus espera de mim e você como igreja é que nós sejamos essas pessoas como Paulo. Que sejamos como Paulo, que saiamos da nossa posição, que venhamos nos humilhar. Talvez muitos criticassem a descida de Paulo e falassem que ele não teria que fazer isso, mas ele não estava se importando com o que os outros falavam. O interesse dele era ressuscitar Eutico, e a obra continuava. Nada pode nos parar, nada pode impedir a palavra de Deus. Se alguma coisa acontece no meio do caminho, no meio da palavra de Deus, ela vai se encarregar de fazer com que a gente seja usado. O milagre acontece e ela continua sendo anunciada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.